Olá, Fabrício Venâncio aqui. Hoje nós vamos conversar sobre algo que talvez você já tenha sentido inúmeras vezes, mas nunca tenha entendido completamente. A sensação de estar bem, em paz, vibrando alto, até que alguém aparece com um comentário, uma crítica, uma energia pesada e de repente tudo dentro de você muda. É como se o seu campo se distorcesse, como se o seu equilíbrio desaparecesse em segundos. Você estava leve, mas bastou um olhar torto, uma conversa negativa ou uma lembrança do passado para tudo parecer mais denso. E é aí que surge a dúvida que atormenta tanta gente que já despertou. Como manter minha frequência quando o mundo parece tentar me puxar para baixo? A verdade é que a maioria das pessoas não entende o que está acontecendo nesse momento. Elas acham que estão reagindo a uma situação, a uma pessoa, a uma emoção que veio de fora, mas não é isso. O que está acontecendo é muito mais sutil e muito mais profundo. Porque quando alguém te afeta, a verdade não é a pessoa que tem poder sobre você. É o seu próprio subconsciente reagindo a um padrão antigo, uma programação invisível que foi ativada pela presença daquela energia. É o seu velho eu tentando te puxar de volta para a frequência em que você viveu por tanto tempo. Por isso parece tão familiar, tão automático, tão difícil de controlar. É como se uma parte de você ainda precisasse da dor para se sentir seguro. Mas antes de continuarmos, eu quero te fazer um convite. Se você está cansado de lutar demais e ver resultado de menos, talvez tenha chegado a hora de parar de empurrar a vida com força e começar a deixar o seu subconsciente trabalhar por você. A sessão Prosperidade Sem Esforço já está aberta nela e eu vou te ajudar pessoalmente a programar sua mente para ganhar dinheiro de forma leve, automática e natural. O link para participar está na descrição e no primeiro comentário fixado. O que você precisa entender é que ninguém realmente tem o poder de te desequilibrar. As pessoas ao seu redor são apenas espelhos vibracionais refletindo partes de você que ainda precisam ser vistas. E o desconforto que elas causam não é punição, é convite. É o universo te mostrando, com precisão milimétrica, onde ainda existe uma ferida aberta, uma crença ativa, uma memória emocional que vibra diferente daquilo que você quer viver. É por isso que quanto mais você evolui, mais sensível se torna às frequências ao redor, não porque está mais fraco, mas porque está mais consciente. E consciência é sensibilidade, é perceber tudo, só que perceber não significa absorver. Então, se o que você sente é essa oscilação constante, paz, depois irritação, depois culpa, depois tristeza, saiba que o problema não está nos outros. O problema está em ainda acreditar que os outros têm poder sobre você. Quando você desperta para a verdade de que tudo é frequência e de que ninguém pode interferir no seu campo sem a sua permissão vibracional, a sua vida muda completamente. E é sobre isso que a gente vai mergulhar agora, como recuperar o controle do seu campo energético e parar de deixar o mundo decidir o seu estado interior. Tudo começa com uma compreensão simples, mas esquecida. Tudo é energia. Cada palavra, cada olhar, cada pensamento carrega uma vibração específica. E o que chamamos de realidade nada mais é do que o reflexo exato da frequência que estamos emitindo neste instante. A maioria das pessoas ainda acredita que está reagindo ao mundo externo, ao que os outros dizem, ao que acontece, às circunstâncias. Mas, na verdade, tudo o que você sente é o eco do seu próprio estado interno. Quando alguém te irrita, não é essa pessoa que te feriu. É uma parte de você que se reconheceu naquela vibração e respondeu. É um encontro entre frequências. O problema é que fomos treinados para viver de fora para dentro. Desde pequenos, aprendemos a procurar validação, amor, aceitação, reconhecimento. Aprendemos que o humor dos outros define o nosso, que o olhar dos outros confirma o nosso valor. Crescemos acreditando que o mundo tem poder sobre o que sentimos. E é exatamente essa crença que nos torna vulneráveis às frequências alheias. Porque toda vez que você acredita que alguém tirou a sua paz, você está entregando a chave da sua vibração para o outro. Está dizendo, inconscientemente, eu só posso me sentir bem se você se comportar da forma que eu espero. E é aí que nasce a prisão. Quando você entende isso, percebe o quanto a dependência emocional e energética te faz oscilar. É como se o seu campo estivesse sempre reagindo, se adaptando, tentando agradar ou se defender. Você acorda em paz, mas uma conversa é suficiente para te fazer duvidar de si mesmo. E quanto mais tenta se proteger, mais se desgasta, porque não é possível controlar o mundo. A única coisa que você pode controlar é o estado em que escolhe permanecer. A energia é contagiosa. Se você passa tempo com pessoas negativas, é natural que comece a pensar, sentir e vibrar de forma parecida. Mas isso não acontece porque elas são mais fortes. Acontece porque você está aberto. E estar aberto é bom, mas sem consciência vira vulnerabilidade. Quando você aprende a sustentar a sua frequência, mesmo cercado por caos, o externo perde poder sobre você.
porque nada consegue penetrar um campo que está coerente, estável e consciente da própria vibração. A verdade é que o mundo não muda porque você tenta se defender. Ele muda quando você decide permanecer inteiro. E é nesse ponto que a maioria se perde tentando mudar os outros, em vez de fortalecer o próprio campo. Você não precisa que o mundo pare de emitir ruído. Precisa aprender a não sintonizar na estação errada. O controle não está em afastar-se de tudo, mas em permanecer você mesmo, mesmo quando o ambiente parece desafiar quem você é. É esse o primeiro passo para recuperar o seu poder. Perceber que nada externo pode afetar o interno, a menos que você aceite vibrar na mesma frequência. A energia que chega só entra se encontrar algo semelhante dentro de você. Quando não encontra, ela simplesmente passa. E é aí que começa a verdadeira liberdade, o momento em que você deixa de reagir e começa a escolher conscientemente o estado em que quer viver. Quando você começa a compreender que nada acontece fora da lei da frequência, tudo se encaixa. Cada pessoa que cruza o seu caminho é uma extensão vibracional daquilo que você está emitindo. O universo é extremamente preciso. Ele não erra. Então, quando alguém te irrita, quando te provoca, quando te faz duvidar de si, o universo não está sendo cruel. Ele está te mostrando a parte de você que ainda vibra em desordem. Aquela parte que ainda acredita no conflito, na rejeição, na necessidade de provar valor. E é por isso que, por mais que você tente se proteger, o desconforto volta. Ele não vem de fora, ele vem da memória. A mente subconsciente guarda cada emoção que você já sentiu. E o que chamamos de pessoas difíceis ou ambientes pesados são apenas gatilhos que despertam essas memórias. É como se o universo dissesse: veja, isso ainda está ativo aí dentro. Não para te punir, mas para te libertar. Porque a energia que você não encara te comanda. Mas a energia que você observa com consciência se dissolve. É simples assim. E é nesse ponto que você precisa mudar o olhar. Em vez de fugir das pessoas que te desequilibram, comece a observar o que exatamente elas despertam. Que emoção aparece? Raiva? Insegurança? Culpa? O que quer que seja, é ali que está a chave. Toda a frequência responde à semelhança. Se alguém te provoca, é porque existe algo dentro de você em ressonância com aquilo. Não no mesmo grau, mas em essência. E essa é a grande oportunidade de cura. Porque quando você se mantém consciente diante do desconforto, você quebra o ciclo de reação. A mente quer reagir, quer se defender, quer explicar, mas a consciência apenas observa. E nessa observação silenciosa, o campo se reorganiza. O segredo está em lembrar que o externo é apenas um palco, onde o interno se revela. Se alguém te humilha, o universo está mostrando o quanto você ainda duvida da sua própria grandeza. Se alguém te rejeita, é um reflexo da parte de você, que ainda busca aceitação. Se alguém te irrita, é um espelho da pressa que você tem em controlar o que ainda não compreende. E cada vez que você resiste a isso, a lição se repete. Mas quando você aceita, quando olha sem julgamento, o padrão se dissolve naturalmente. É isso que significa elevar a frequência. Não é fugir da sombra, é acolher a sombra com tanta presença que ela se transforma em luz. A frequência alta não é euforia, é estabilidade. É quando você se torna o mesmo independente do que acontece ao redor. Quando nada mais te tira do centro. Porque quando você está ancorado no seu estado de ser, o externo se curva. Ele não tem escolha. E essa é a verdadeira maestria energética. Perceber que o mundo não te ataca, apenas te revela. A pessoa que te fere é o mestre disfarçado. O conflito que te incomoda é a lição que te amadurece. A energia que te desafia é a mesma que te fortalece. Quando você entende isso, ninguém mais tem poder sobre a sua frequência, porque você deixa de ser reativo e se torna criador. A maioria das pessoas acredita que o problema está nas situações externas, no chefe difícil, no parceiro que não entende, na família que drena energia, mas a raiz não está neles. Está na crença silenciosa de que o seu bem-estar depende do comportamento alheio. Essa é a armadilha mais comum da mente, o hábito de terceirizar o poder. Desde cedo fomos condicionados a reagir, a esperar aprovação, a buscar segurança, a se adaptar para ser aceito. E cada vez que você faz isso, mesmo sem perceber, entrega uma parte da sua força. É por isso que tantas pessoas vivem exaustas. Não é o mundo que cansa. É a constante tentativa de se proteger de algo que só existe porque você acredita que existe. Enquanto você continuar acreditando que alguém pode te tirar do eixo, o universo vai enviar experiências para confirmar essa crença. Não por crueldade, mas por coerência vibracional. A realidade precisa refletir o que você sustenta. Então, se dentro de você ainda há medo de ser influenciado, ainda há sensação de vulnerabilidade, isso se manifesta como pessoas e situações que testam exatamente esse ponto. Não é azar, é
precisão. O universo não pune, apenas espelha. A grande virada acontece quando você percebe que o mundo não precisa mudar para que você se sinta em paz. É você quem precisa se tornar a frequência que deseja viver. E esse é o ponto onde muitos travam, porque ainda buscam controlar o externo, tentam evitar conflitos, filtrar pessoas, bloquear energias. E claro, há sabedoria em escolher ambientes saudáveis, mas se a sua paz depende disso, ela ainda é frágil. A verdadeira proteção não vem do isolamento, vem da coerência. Ser coerente é alinhar pensamento, emoção e presença. É não se perder tentando consertar o outro, mas se observar com tanta clareza que o outro perde poder sobre você. Porque nada pode penetrar um campo coerente. Você não precisa erguer muros quando o que emana de você é solidez vibracional. As palavras dos outros passam como vento. As críticas se dissolvem. O que antes te ofendia, agora apenas te mostra o quanto você evoluiu. E nesse momento, algo muda de forma profunda. A vida deixa de ser luta e passa a ser espelho. Você não precisa mais se defender, apenas se alinhar. E quanto mais você se alinha, mais o mundo responde com harmonia. Porque o universo é sensível à sua vibração. Ele sempre foi. Você só precisa lembrar disso. Quando você desperta para esse nível de consciência, começa a entender que manter sua frequência não é sobre controle, é sobre lembrança. É lembrar a cada instante quem você realmente é. A mente quer reagir, quer julgar, quer rotular, ela quer ter razão. Mas a consciência não precisa disso. A consciência apenas observa, reconhece e decide permanecer em paz. É essa decisão silenciosa, repetida diariamente, que reconfigura todo o seu campo vibracional. Porque o universo não responde ao que você diz que quer, ele responde ao que você é continuamente. E ser é um estado de vibração. Se você quer viver em paz, precisa se tornar a paz. Se quer abundância, precisa vibrar como quem já possui. Se quer respeito, precisa parar de se diminuir. Isso não é metáfora, é física espiritual. A vibração não se engana. O que você sente é o que você emite, e o que você emite é o que volta. Então, quando você culpa alguém por ter te tirado do centro, está, na verdade, vibrando em impotência. Está dizendo ao universo, eu ainda acredito que o externo é mais forte do que eu. E o universo responde com mais situações para confirmar essa ideia, até que você aprenda a se manter. A chave está em trocar a reação pela observação. Quando alguém te provoca, em vez de revidar, observe o que surge, sinta o desconforto, respire e escolha permanecer presente. Isso parece pequeno, mas é o que muda tudo. Porque o momento em que você não reage é o momento em que o velho programa perde força. É ali que o ciclo se quebra. É ali que você deixa de ser controlado por vibrações herdadas e começa a viver de forma consciente. E quanto mais você pratica isso, mais o seu campo se estabiliza. Situações que antes te desequilibravam passam a não te afetar. Palavras que antes doíam agora soam distantes. E o que antes te fazia perder energia se torna neutro. Não porque você endureceu, mas porque aprendeu a se observar. A verdadeira proteção é percepção. O que você entende não te domina. O que você aceita se dissolve. Você percebe que manter sua frequência não é esforço, é presença. É o simples ato de estar em si. A cada momento em que você decide permanecer consciente, você envia uma mensagem clara ao universo. Eu confio. E essa confiança é o portal da leveza. Porque a energia só se fragmenta quando há resistência. Quando há entrega, tudo volta a fluir. E a partir daí, o mundo muda de forma silenciosa. Não porque as pessoas ficaram melhores, mas porque você deixou de vibrar na frequência que as atraía daquele modo. Você mudou o canal e o universo, que é sempre um espelho fiel, apenas refletiu a nova sintonia. A verdade é que ninguém realmente tem o poder de te tirar da frequência, apenas o poder que você concede. E a forma mais comum de entregar esse poder é reagindo. Cada vez que você reage com raiva, medo ou ressentimento, você está assinando um contrato energético invisível com aquilo que te feriu. Está dizendo, eu aceito vibrar nesse nível, e o universo, que é neutro, apenas responde, assim seja. Por isso, a reatividade é o maior vazamento de energia que existe. Você não perde força porque o outro te atingiu, você perde força porque acreditou que foi atingido. Quando você entende isso, começa a ver que a verdadeira autodefesa espiritual não é resistência, é consciência. O que te protege não é o escudo, é a clareza. Quanto mais claro você está sobre o que sente, menos manipulável se torna. Nenhuma energia pode te invadir sem a sua permissão vibracional. E essa permissão acontece sempre que você se identifica com o que não é seu. Muitos passam a vida absorvendo o caos dos outros, da família, dos colegas, das redes sociais, e depois perguntam por que se sentem drenados. É simples. Porque esqueceram de filtrar com presença. Esqueceram de observar sem absorver. Você pode estar no meio do caos
e ainda assim manter-se em paz. Porque a paz não é ausência de ruído, é domínio interno. E domínio não vem da força, vem da lucidez. Toda vez que alguém tentar te puxar para baixo, lembre-se, você é o único que pode decidir se vai descer. A escolha é vibracional, não racional. O universo não entende justificativas, entende frequência. Por isso, não adianta dizer, eu quero prosperar, se o seu corpo vibra em irritação e medo. É como querer ouvir uma música suave, mas continuar sintonizado em uma estação de ruído. Manter sua frequência alta é uma prática de desapego. É deixar de se identificar com a narrativa do outro, porque quando alguém te critica, o que essa pessoa realmente faz é projetar o próprio estado de consciência. Ela não fala sobre você, fala sobre ela mesma. E se você entende isso, não há ofensa que te alcance. A única forma de uma energia te dominar é se você acreditar que ela pode. Ser imperturbável não é frieza, é soberania vibracional. É quando você começa a perceber que nada externo tem autoridade sobre o seu estado interno. E esse é o ponto em que o poder muda de mãos. O controle sai do mundo e volta para você. A partir desse ponto, você começa a enxergar o mundo com outros olhos. De repente, tudo que antes parecia pessoal se revela como apenas energia em movimento. As pessoas deixam de ser inimigos ou aliados e passam a ser espelhos, cada um mostrando partes suas que ainda precisam ser integradas. É por isso que o universo te coloca exatamente nas situações que mais desafiam sua calma. Não para te punir, mas para te ensinar a se manter inteiro em meio ao caos. Quando alguém te provoca, o universo está te oferecendo uma chance de provar a si mesmo que você mudou. É o teste da coerência vibracional. A vida quer saber se a paz que você diz ter é real ou apenas teoria. E esse teste não vem em momentos tranquilos. Vem quando algo te irrita, quando alguém te desrespeita, quando o velho padrão tenta te puxar de volta. Se você consegue manter o centro, mesmo por alguns segundos, já venceu, porque nesse instante você mostrou ao universo que já não é mais o mesmo. Muita gente acha que evoluir espiritualmente é viver isolado, longe de conflitos. Mas o verdadeiro avanço acontece quando você consegue estar no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, e ainda assim sentir-se em paz. Isso é elevação. Não é fugir da densidade, é elevar a vibração a ponto de transformar a ponto lá. Você não foge da escuridão, você acende a luz. E é exatamente assim que você se liberta do ciclo de repetição. Porque enquanto continuar reagindo, a vida continuará te oferecendo os mesmos gatilhos. Mas quando você começa a responder com consciência, a realidade muda. O cenário externo só se transforma quando o interno se estabiliza. Essa é a regra. Quando alguém te tratar com desrespeito, observe. Quando te ignorarem, observe. Quando te criticarem, observe. Não lute, não fuja, apenas veja. E nesse ato de observar sem reagir, algo se dissolve, o peso desaparece. E no lugar da dor, nasce uma compreensão profunda. Ninguém jamais te feriu. Foram apenas versões antigas suas interagindo com versões inconscientes dos outros. Essa clareza é liberdade, porque enquanto você acreditar que o outro tem poder sobre você, continuará sendo prisioneiro das emoções alheias. Mas quando percebe que tudo que te afeta é reflexo do que ainda não foi curado, o jogo muda completamente. Você deixa de tentar consertar o mundo e começa a se ajustar internamente. E, curiosamente, é nesse momento que o mundo se alinha por conta própria. A verdadeira maestria é quando você entende que a vida não está contra você, ela está te treinando. Cada pessoa difícil, cada crítica, cada situação desconfortável é uma academia espiritual para o fortalecimento da sua frequência. O universo não desperdiça energia. Se algo insiste em aparecer, é porque existe algo em você que ainda vibra naquela sintonia. Então, em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Pergunte, o que ainda há em mim que ressoa com isso? Essa pergunta muda tudo. A consciência amadurecida não busca culpados, busca espelhos. Porque quando você realmente entende que tudo é reflexo, o externo perde completamente o poder de te desestabilizar. Você percebe que não está sendo atacado, está sendo revelado. A vida está te mostrando onde ainda falta amor, onde ainda há medo, onde ainda há resistência. E a cada vez que você acolhe isso sem lutar, a vibração se eleva naturalmente. O erro é achar que proteger sua frequência significa se fechar. Fechar-se é medo disfarçado de espiritualidade. A verdadeira proteção é abertura consciente. É quando você pode olhar para tudo, inclusive o que é denso, e ainda assim permanecer em paz. Porque a densidade não te contamina, ela só se espalha onde há compatibilidade. Quando a sua vibração é alta, a escuridão não te alcança, ela se dissolve na tua presença. E é aí que o poder pessoal desperta de forma silenciosa e definitiva. Você não precisa mais lutar contra nada, você simplesmente é. E o que é coerente contigo permanece.
o que não é se afasta, sem esforço, sem controle, sem medo. Essa é a essência da frequência estável, um estado interno que não depende do cenário, apenas da consciência. Quando você chega nesse nível, percebe que manter sua frequência não é mais um exercício, é um modo de existir. Você caminha diferente, fala diferente, pensa diferente, e as pessoas sentem, não porque você tenta mostrar, mas porque a energia fala antes das palavras, e essa energia começa a atrair novas experiências, novas conexões, novas oportunidades. Tudo passa a girar em torno da sua vibração e não mais da sua vontade. E quando isso acontece, a vida deixa de ser imprevisível e passa a ser coerente. Você entende que nunca foi sobre controlar o mundo, foi sobre alinhar-se a si mesmo. E, uma vez alinhado, o universo inteiro conspira a favor. Quando você chega nesse ponto de lucidez, entende que o verdadeiro trabalho não é mudar os outros, é permanecer consciente em meio a eles. E isso, por si só, muda tudo. Porque quando você para de lutar com o mundo para de lutar com você. O caos ao redor se dissolve quando a vibração interna se estabiliza. E é por isso que, quanto mais você se alinha, menos esforço é necessário. A abundância flui sem resistência, as oportunidades surgem com naturalidade e o dinheiro começa a chegar sem a pressão de antes. Porque tudo, absolutamente tudo, é consequência da frequência que você sustenta. E talvez esse seja o ponto mais importante. Prosperar, manter sua paz, manifestar com leveza, tudo isso não é um milagre. É um reflexo da mente reprogramada. Uma mente que não reage ao externo, mas cria de dentro para fora. E é exatamente isso que eu quero que você aprenda a fazer de forma prática, guiada e profunda. Se você está cansado de lutar demais e ver resultado de menos, talvez tenha chegado a hora de parar de empurrar a vida com força e começar a deixar o seu subconsciente trabalhar por você. A sessão Prosperidade Sem Esforço já está aberta nela. Eu vou te ajudar pessoalmente a programar sua mente para ganhar dinheiro de forma leve, automática e natural. Durante essa sessão, você vai descobrir os padrões inconscientes que sabotam seu fluxo financeiro, entender por que sua mente ainda associa prosperidade com peso e aprender um protocolo passo a passo para reprogramar o subconsciente e alinhar sua vibração à abundância. Você vai entender como transformar escassez em confiança, culpa em merecimento e medo em poder. Vai perceber que não precisa correr atrás, basta ajustar o que, dentro de você, ainda vibra contra. Essa é a diferença entre viver em esforço e viver em coerência. E se você sentiu que essa mensagem falou com você, não ignore. Existe um motivo pelo qual você está ouvindo isso agora. A sessão Prosperidade Sem Esforço já está disponível e as vagas são limitadas. O link para participar está na descrição e no primeiro comentário fixado. Pare de empurrar a vida com força. É hora de deixar o seu subconsciente trabalhar por você.